Ao ritmo da sua vida. Rádio Movimento. Olá, boa noite, sejam bem-vindos ao Postal Filme, o programa quinzenal da Rádio Movimento, que vai para o ar sempre às quintas-feiras, sempre comigo, Stefano Pires, e sempre com a Melissa Coimbra. Olá, muito boa noite. Olá, Melissa, bem-vinda. Obrigada. Cá estamos para o programa número 11. E, claro, para trocarmos então os nossos dois postais, mas antes de irmos diretamente, ou seja, antes de irmos aos postais, fazemos aqui um pequeno parênteses. Exatamente, mais uma vez agradecer efetivamente o feedback que temos tido, que tem sido sempre positivo e construtivo, e é isso que também gostamos. Queríamos deixar aqui uma nota porque vai haver aqui um evento bastante importante, eu acho. Achamos nós aqui em Lisboa, aqui no Cinema Ideal, que se refere à Maria Teresa Horta. É aqui uma homenagem e que vão ser exibidos aqui dois filmes. O Verão Coincidente, de 1963, do António de Macedo, que é uma curta-metragem, e o que podem as palavras, de 2022, de Luísa Sequeira e Luísa Marinho, que esteve no DOC Lisboa. Exatamente, e ganhou um prémio em 2022. Sim, mas eu não fui a essa sessão. Essa edição então, 2022. Só referir que depois haverá uma conversa também aqui entre esta relação da Maria Teresa com o cinema, até porque ela inspira aqui vários realizadores. António de Macedo, claro, Teresa Vilaverde, João César Monteiro, Cláudia Varjão, que já é aqui uma conhecida. Portanto, ressalvar aqui que seria um bom programa de sábado, às 4 da tarde, no Cinema Ideal, para verem aqui também e participarem nesta homenagem à Maria Teresa. Sim, a Maria Teresa Horta era uma cineclubista também, além da escritora que foi, não é? Sim. Portanto, tem aqui uma ligação umbilical ao cinema. Sim, eu vou tentar lá estar e sim, é um ótimo programa para sábado à tarde. É verdade. E apareçam porque o cinema precisa de pessoas e aqui, digamos assim, que o contributo, o programa que está em causa, digamos, vale bem a pena. Por falar em programas para o fim de semana, queria também dizer que a Feira do Livro já começou, como hão de saber. A Feira do Livro de Lisboa começou dia 4 de junho, quarta-feira, e vai até dia 22 de junho. O meu livro, Na Vaga de Romero, escritos sobre 65 filmes, o ano zero, está lá, está por lá, está disponível na editora, o grupo Atlantic Books, a editora Lisbon Press. Portanto, é só procurarem nos pavilhões da Atlantic Books. E apelar a que obviamente possam ir à Feira do Livro, que é sempre, claro, tem sempre livros interessantes para toda a gente e para todos os públicos. E para quem gosta de cinema tem o teu, não é? Sim, antes de irem a outros sítios, vão primeiro ali procurar o Na Vaga de Romero. Eu vou lá estar dia 14 de junho, como já não vamos ter programa até lá, o próximo programa já vai ser depois do dia 14 de junho. Eu vou lá estar dia 14 de junho, que é um sábado, portanto a seguir ao feriado do Santo António.
às 5 da tarde, para poder falar com todos e dar podermos aquelas vaguear. Aquelas dedicatórias personalizadas. Sim. Eu falo sempre nas dedicatórias personalizadas, acho que é sempre muito bonito. Sim, já devo ter repetido algumas, mas tento sempre, tento sempre alguma nuance, sim, mas pronto, às vezes, sobretudo na primeira sessão de lançamento, como foram muitas seguidas, milhares, felizmente, milhares, nós sabemos. Estamos a exagerar, claro. Mas pronto, Não, passem. Estava, é verdade. E era grande a sala. Era grande. Passem por lá e dia 14 de junho estão todos convidados para uma boa conversa e para falarmos um pouco do livro e tudo em geral. Passando agora aos postais que trazemos hoje. De dizer então que temos 2 filmes, por curiosidade, do mesmo ano, de 2022. Por acaso é interessante que nós não combinamos isto, mas estava a pensar que no último programa, no programa 10, trouxemos 2 filmes de realizadores espanhóis sem combinação prévia, não é? Nós na verdade, nunca combinamos os anos. Quer dizer, nunca combinámos nada. Sim, nunca combinamos, nunca preparamos nada. Nós vimos para aqui muito com a nossa vibe. Sim. E não, de facto. E agora esses 2 filmes são de 2022. É verdade. Há a coincidência do Imagina, ano. eu trago sempre aqueles já muito antigos, mas espero que sejam bons e que possam ser revistos. Mas sim, tens a chancela até agora do mais antigo, dos anos 30, não é? O filme do Crime e Castigo, não foi? Sim, a Punição. Eu vou trazer um mais antigo. Vais. Então hoje temos o Mais Que Nunca, de Emily Atef, de 2022. Cá está, a realizadora de origem iraniana, mas viveu, penso que em França e Alemanha. E na Alemanha. Sim, ela tem dupla nacionalidade. Se calhar tripla, não? Não sei, acho que só tem dupla. Não sabes, só dupla, ok. E o outro postal emana do filme Romancista e o seu filme, do Aung San Suu Kyi, do sul-coreano. Aung San Suu Kyi também é de 2022. Portanto, vamos começar pelo... Qual? Mais Que Nunca, não é? Então começa a Melissa com Mais Que Nunca. Pronto, convém dizer que estes 2 filmes estão disponíveis também na Filmin, portanto, sim, nós tentamos sempre utilizar qualquer plataforma ou mesmo cinema para que todos possam também ver aqui os filmes que também falamos, que é sempre aqui uma perspectiva interessante. Às vezes no pré e no pós, porque este sim, feedback às vezes vamos tendo e não deixa de ser pertinente. Então, eu trago aqui um filme que pode-se parecer bastante triste, mas acho que é bom trazer estes filmes. Eu, pelo menos, posso afirmar que chorei imenso. Sim? Sim, chorei imenso. Foi muito emotivo porque... Pensei que só choravas de alegria. Não, justamente a protagonista, que é a Vicky Krieps. Sim. Ela é também luxemburguesa, e acho que sim. Que fez outros filmes como A Linha Fantasma também e grandes filmes já. E é uma atriz muito interessante. Eu gostei dela, sim. Pronto, justamente a Helene tem 33 anos, ela descobre que tem uma doença pulmonar. Não foi nada porque eu também tenho 33 anos, revelei a minha idade. Eu só olhei para ti. Não tem nada a ver. Que dizem os teus olhos. Não? Exatamente, não puderam ver. Não precisei dizer nada. Não puderam ver, mas isto foi aqui uma situação. Então, este filme fala sobre morte. E de facto a verdade é que nós estamos todos a morrer, não sabemos muito bem quando e como, mas na verdade todos nós estamos a prazo, e ela descobre aqui que tem uma doença pulmonar, que inevitavelmente vai morrer, como toda a gente, convém frisar isto novamente, porque é engraçado, porque quando nós sabemos, isto é interessante, eu, quer dizer, nunca soube quando é que ia morrer, mas a perspectiva que tenho enquanto espectadora deste filme em específico é que quando nós sabemos que temos um prazo, é estranho, porque sabemos mesmo qual é, se calhar, o nosso prazo. Prazo de validade. Exatamente. Pronto, eu vou descrever o postal que trouxe.
que é justamente a protagonista, dentro da água, felicíssima, não dá para perceber, mas ela dá imensas gargalhadas quando salta para a água. E é o primeiro momento de felicidade deste filme. E acho que foi o que mais me marcou, porque também há muitos momentos em que parece que ela está debaixo d'água, e esta sensação de estar debaixo d'água é um bocadinho aquela sensação de vazio, de não saber muito bem como reagir, que eu acho que é a essência deste filme, que não sabes como reagir, quer dizer, recebes uma notícia, a própria pessoa não sabe reagir e as próprias pessoas que estão à volta também não, não sabem como reagir. A verdade é essa. E então, justamente achei que este era se calhar o plano. Tinha dois. Tinha um plano inicial em que ela estava à mesa com os amigos e sai da mesa, portanto, nesse preciso momento. Que era aqui um bocadinho aquele abandonar, isto porque ela decide, através do interesse que tem num blog de um certo humor negro, ir para a Noruega sozinha, e isto causa aqui muita controvérsia. Alguém que vive uma situação idêntica a ela, exatamente, né? Exatamente. Uma doença também com uma doença com a morte à porta, assim, digamos assim. Exatamente. Pronto. Depois aqui o que ela, com alguma resistência da família, ela acaba por ir, não é? E descobre aqui uma pessoa que ela idealizava completamente diferente, ou seja, essa pessoa que fazia esse blog, ela se calhar idealizava uma pessoa mais jovem e na verdade é uma pessoa muito mais velha, e fica aqui assim uma situação meio estranha, mas que depois ela acaba por dar e ter confiança e construir aqui uma base de confiança com esta pessoa que é totalmente desconhecida. Aliás, Sim. Eles só falavam alguns comentários, depois houve umas chamadas que ele nunca se mostrava, ou seja, só se ouvia. Portanto, era aqui uma sensação assim um pouco... Ela teve uma sensação um pouco estranha. Claro que dizer que este filme são dois moribundos, não é? Não sei se será esta palavra, eu não gosto muito desta palavra. Ele usou essa mas expressão, ele usa essa expressão. O senhor que a recebeu na Noruega disse que eram dois moribundos, ou seja, aquelas pessoas que estão vivas, mas que, Sim, que sabem que a curto trecho deixarão de estar. E isso era o grande ponto de união entre os dois, não é? Certo, certo. Ou seja, ela vai aqui para um sítio que é uma beleza extrema. Eu nunca estive na Noruega, é um grande desejo meu ir à Noruega, na verdade. Pela sua beleza, pela natureza e por tudo aquilo que também se encontra no país, que é riquíssimo. E vê-se numa situação que sem rede, sem Wi-Fi, sem nada, ou seja, completamente entregue a si própria, e é confrontada aqui com tudo o que está ao seu redor, nomeadamente aquilo que ela se queixa, que é a luz, e o silêncio. Portanto, o silêncio que às tantas também deixa de ser silêncio, porque há animais, porque há ondas, porque há tudo. Há vida. Exatamente, há vida. E então pronto, eu escolhi este porque ela de facto, assim que chega à Noruega, é algo que ela faz e sente-se em felicidade quase plena. É uma coisa belíssima, porque quase que parece que isto é um respirar descontraídamente, não é? Sairmos um bocadinho da situação um bocado mais drástica e de facto mergulharmos e conseguirmos rir sobre a situação. E lá está, aqui por esta experiência que ela vai tendo, ela pronto, antes de ir, ela descobre que está numa lista de transplantes e tudo mais, portanto que pode haver essa possibilidade. Mas após algum tempo na Noruega, ela decide que não quer ser transplantada porque isso não lhe garantia efetivamente que ela podia viver. E claro que o marido, os amigos, a mãe, isto traz todo aqui este baralho
porque às tantas eu senti como espectadora, não sei, que não sabia muito bem de que lado é que estava. Ou seja, se estava do lado dela, em que se calhar eu não quero simplesmente morrer de forma natural, ou então não quero, ou seja, não quero ter a sensação que estou a mandar a toalha ao chão e a não manter-me viva para. Sim, eu acho que tu frisas agora esse ponto, e eu acho que é algo que foi bem conseguido no filme, que é esse confronto entre, digamos assim, a liberdade individual dela, de decidir o que é que quer fazer com o corpo, com a vida, com o seu desfecho, não é? Sim. Fazer ou não fazer, e ao mesmo tempo uma certa moral, uma questão moral que o marido põe em cima da mesa, que é no fundo ela deixar deixar, entre aspas, Sim, de lutar pela vida e de desapegar-se dos entes queridos, pelo menos fisicamente, nessa batalha e nesta luta final. Portanto, há aqui esse confronto entre essa questão moral, dos valores, da ligação à vida e da própria proximidade com a família nos momentos definitivos, e a liberdade individual de quem efetivamente está a levar com a situação. E portanto acho que é uma das, digamos assim, das notas mais positivas do filme mesmo, porque coloca-nos muito a pensar sobre isso, quando há alguém que está numa fase com uma doença terminal ou em risco de ser terminal, e do outro lado depois também há os entes queridos, a família, o marido, e eles têm também uma palavra a dizer, e até que ponto é que essa palavra vale ou não vale. Certo. Queria só acrescentar em relação à questão do teu postal e da natureza e do mergulho. Acho que sim, que faz todo sentido, porque a partir do momento que ela chega à Noruega e que portanto a câmara nos mostra toda aquela natureza em volta, não é? E a vida que emana, que ressoa dos sons e da água que corre, do sol, do vento, das folhas, dos passarinhos. Acho que isso dá um boost de vida, de energia a ela e ao próprio filme. Sim, E é como se ela tivesse quase, não é começar de novo, mas a sentir as coisas de maneira, sim, a sentir as coisas de maneira diferente, e isso é importante. Eu por acaso tirei aqui um trechozinho de algo que me fez pensar muito, porque e é justamente o Bent, que é o senhor que a recebe, que acho que lhe diz algo aqui muito poderoso, porque ela pergunta se não é egoísta da parte dela pensar que quer ficar ali a viver sozinha porque quer sentir-se bem, sem qualquer tipo de, não é apego, mas de responsabilidade aqui com os entes queridos. Porque lá está, o marido passa esta mensagem de deitar a toalha ao chão, e é difícil, não é? Para qualquer pessoa. E ele diz-lhe algo, ela pergunta-lhe se não acha que ela é egoísta nesse ponto. E ele diz algo muito poderoso, como: tu é que estás a morrer, não deves nada a ninguém pela tua morte, escolhes o que é melhor para ti, não para os vivos. Então, quem é que é egoísta? Tu ou aqueles que querem manter-te viva a todo custo? E é um bocado isto, esta questão da dualidade entre o estares a morrer e teres uma responsabilidade sobre quem gosta de ti, não é? E quem te quer acarinhar, e como é que tu, enquanto pessoa que estás a morrer, como é que tu tens que reagir? Tens que, ou os entes queridos, como é que reagem? Pensa mais. Sim. Exatamente. E eu não sei se também viste nesta perspectiva, mas eu associei muito à questão daquilo que é o suicídio assistido, a eutanásia, tudo o que tem a ver com o responder da pessoa a uma doença terminal, partindo desse usufruto da liberdade do que tem sobre o seu corpo, ainda que depois isso possa ser, é possível legalmente
em certos países, uns sim, outros não. Continuamos aqui, mesmo em Portugal, ainda com essa questão pendurada. Mas eu não sei se tu pensaste muito nisso ao longo do filme, se levaste para aí. Eu levei, porque também depois veio muito à tona o filme que tinha visto há pouco tempo, que escrevi sobre ele, do Almodóvar, o Quarto ao Lado. Certo. Eu pensei também nisso. Diz. Não, ia só dizer que acho que os dois filmes tocam nesse manifesto que os filmes deixam de manifestos pela morte digna, como vontade da pessoa que está a passar pela situação, ou seja, a tal liberdade individual de decidir por término numa situação terminal, digamos assim. E eu acho que o filme do Almodóvar é salvo mesmo por isso, porque é um filme que para mim fica muito aquém daquilo que eu sou um fã do cinema do Almodóvar, e o filme fica muito aquém daquilo que é a filmografia dele, mas creio que o facto de ter acabado com essa, na altura, a personagem da Tilda Swinton, exatamente, que se veste de amarelo e põe o creme na cara e dá o retoque na maquilhagem, e depois desce e deita-se na espreguiçadeira ao sol, numa casa que alugou de propósito para o efeito, que está também embutida na natureza. Aqui é numa cabana, ali era numa casa sofisticada, mas ambas com essa ligação à natureza. Há um paralelismo, e eu acho que ele salva o filme com isso, que é há uma morte digna, com dignidade e com toda a pompa e circunstância à Almodóvar, né? E aqui nós não acabamos por não ver a morte em si, mas o caminho é um bocado comum, dá-se esse caminho comum, e acho que é um caminho bem conseguido, e pensei muito nisso também. Eu acho que este filme, até porque quando percebi, dizia que era uma história de amor. Eu pessoalmente acho que é uma história bastante diferente. Acho que é uma história em que o amor está, ou seja, neste caso o respeito está acima do amor, porque lá está. Não seremos nós os prisioneiros daquilo que temos, do tanto que temos que viver, não é? Que nos esquecemos da importância aqui do amor e do respeito, e é algo que neste filme é muito posto em causa. Ou seja, há esta questão do amor e dela dizer que não quer que o marido sacrifique, porque ele de facto tem vida para viver. Sim. Ou seja, ela não pode ter filhos, ela não pode ter uma vida. Sim, eu tenho 33 anos, eles são bastante jovens, sim. E é a justificação que ela dá: tu tens toda uma vida para viver e eu não. Portanto, vai vivê-la, vai aproveitá-la, vai senti-la. E ela, ou seja, isto é muito difícil, porque é uma questão de respeito supremo, de deixares, não é a pessoa para trás, sim, mas respeitares a pessoa. E acho que o filme acaba por ser, eu acho, um bocadinho diferente do Almodóvar nesse sentido, porque ela não escolhe a morte assistida, mas não assistida, ou seja, ela escolhe a sua própria maneira de morrer. Neste caso, no filme de Almodóvar também acontece isso. Ela não... Sim, mas repara ela uma coisa. Ela acaba por se suicidar, não é? Aliás, não foi suicídio assistido, entre aspas, porque tinha uma amiga com ela na casa a acompanhar os últimos dias, mas é um suicídio, aliás, até pode ser punido criminalmente, certo, aliás, certo. E sendo era nos Estados Unidos, até havia essa possibilidade para quem a acompanhou ser punida criminalmente, e até acho que sim, houve intervenção da polícia, até a amiga teve que prestar ou seja, depoimento. Aqui ela decide simplesmente ir para um lugar sozinha. Por acaso tem lá, portanto, aquele senhor também que está numa situação particular, também assim. Mas às tantas, ela só pede respeito porque quer continuar a sentir-se bem até morrer. Portanto, eu acho que isso é procurar aqui uma certa dignidade naquilo que é o respeito e o amor. Sim, e achas que
que a solidão e a morte aqui andam de mãos dadas, ou seja, o facto dela saber que está para morrer, prefere estar sozinha porque a solidão, digamos assim, e a morte alimentam-se uma à outra mais facilmente, ou complementam-se. Sim. Ou realizam-se em vez de ter o marido por perto, a mãe, os amigos, ou até o próprio habitat, o local. Exatamente, porque imagina, tu tens que corresponder sempre a uma expectativa de alguém e ali tu não tens que corresponder, tens que responder à tua própria expectativa. Portanto, à partida, o mais viável é isolar-te a ti mesmo, porque só te deves a ti mesmo. E eu vi um bocadinho mais nesse espectro, ou seja, ela decidiu ficar sozinha porque também queria abarcar aquilo que também era a sua vivência naquele momento, porque é difícil, não é? Até porque, na verdade, nós não sabemos se daqui a 5 minutos estamos vivos e não temos noção, se calhar, desse prazo. O programa ainda demora pelo menos mais 35. Pois é, verdade, por pronto. isso. Portanto, temos que nos 35 manter. não, mais 25, já estava aqui Temos que nos mais 10 manter minutos em mais cima. vivos durante mais um bocadinho, mas pronto. Mas percebes, ou seja, Sim, nós percebo. temos de facto todos um prazo que não sabemos e se calhar às vezes não vivemos o suficiente bem. Sim. Aquela tal questão mas esta pessoa tinha tanto por viver. Como é que se encaixa aí a questão da injustiça de tinha tanto por viver quando simplesmente as coisas acontecem, quando há simplesmente um prazo que todos nós sabemos que existe, porque é uma coisa inevitável. Nós só não sabemos quando, como e porquê, e há incertezas e muito poucas certezas. E ela tem aqui, se calhar, uma incerteza, tem uma certeza numa incerteza, porque também não sabe. Ou seja, há uma inevitabilidade a contrarrelógio, digamos assim, não Certo. é? Com o tempo contado, não especificamente num dia ou um minuto, mas a contrarrelógio, ou seja, corre mais rápido do que as pessoas que não tenham aquele estado clínico, digamos assim, aquele diagnóstico. Sim, isso. Lá está, vai depender sempre da reação de cada pessoa, mas eu acho que o filme faz um bom caminho e acho que a incursão da natureza realmente é decisiva, e depois o confronto entre, que já falámos aqui, corporizados nela e no marido. Certo. Poderiam meter ali mais até o pai ou a mãe, eventualmente, mas acho que até. Pronto, Teve foi um suficiente bom- assim, se teve um calhar. bom Deu equilíbrio. mais espaço também para a vermos sozinha, do que Sim. se metesse mais familiar, se calhar já tinha que partilhar mais o tempo de espaço verdade. com. Não, Bom. e lá está, e como ela diz no início naqueles jantares, em que Sim, há uma isso rapariga que está grávida e ela diz: podes partilhar que estás grávida, porque eu vou ficar feliz por ti. Só que lá está, é difícil porque nós nunca sabemos como reagir. E acho que este filme demonstra aqui muitas situações particulares que acho que foi muito bem conduzido, teve o seu tempo, acho que tem o tempo certo, o ritmo certo. E gostei bastante. E chorei imenso. Nem que seja por ter a mesma idade e fazer-me pensar também um bocadinho sobre isso. Sim. Mas vamos passar para o teu. Vamos mudar, sim. Vamos mudar agora. Ok. Portanto, vamos passar para a romancista e o seu filme do Aung San Suu, do sul-coreano. O cineasta mais reconhecido da Coreia do Sul. Eu diria até que quando ele morrer, que ainda vai demorar muito tempo, vamos deixar a morte de lado, a sua obra vai ficar ali num pedestal idêntico, mais ou menos idêntico à do Ozu, apesar do Ozu não ser sul-coreano, obviamente, japonês. Mas Há espaço para todos. Mas vamos aqui juntar esta zona do globo, Coreia do Sul e Japão, países próximos do mesmo continente, e que tem aqui também dois realizadores que se tocam em alguns pontos, e eu acho mesmo isso, que quando daqui a uns anos o Aung San Suu será reconhecido a um ponto que ainda não é hoje como um dos melhores cineastas de sempre, como é o Ozu. É aquilo que eu acho, a minha convicção. Bom, o filme que eu trago hoje, Conta-nos tudo. a romancista e o seu filme. O postal vai aparecer aí dentro em breve. Cá está ele.
É verdade. Fantástica, preto e branco. Estás a ver? Eu trouxe um filme a sim, preto sim, e sim, branco. sim. Não, Hoje tu eu que és a grande fã do preto e branco. Estou surpreendida, não estou surpreendida, claro, mas Se eu gostar do realizador, eu trago o preto e branco. pronto. Ora bem, então, o que é que temos aqui? Portanto, este plano começa no. A câmara está em zoom in está a fazer zoom sobre a mesa que vemos ao fundo das árvores, que é uma mesa de piquenique. Se calhar consigo apontar. Que vemos, sim, exatamente, está por trás das árvores a mesa. Obrigado, Melissa. A mesa onde alguém está a comer qualquer coisa, a almoçar, a fazer um piquenique. Portanto, a câmara começa dali com um zoom in, desdobra-se num zoom out, com uma ligeira panorâmica, e a imagem vai parar onde a vemos agora, que é atrás dos três protagonistas centrais, digamos assim, da história. Que é a romancista, que é a senhora que está do casaco branco, portanto é alguém que escreve livros e que está agora numa fase em que está com mais dificuldades criativas, ou até de bloqueio. Sim, bloqueio, ou até de encontrar um caminho para continuar a escrever. E agora surgiu-lhe momentaneamente a ideia de poder fazer um filme, mas já lá vamos. E depois no meio está a personagem no filme que é a atriz, portanto, na própria história no filme, e será no filme dentro do filme. Ela é a mulher do Aung San Suu Kyi na vida real, e o rapaz está atrás, portanto, que é sobrinho do marido dela, que não aparece no filme, o marido, sendo que o marido é o Aung San Suu Kyi, mas no filme não se sabe quem é, mas não aparece, não interessa. E o rapaz que está atrás com a mochila é um estudante de cinema, portanto, alguém que pode aqui operacionalizar a ideia do filme da romancista com a atriz. Portanto, está aqui esta tríade que pode pôr em prática o filme. E porquê é que eu escolho este plano? Este plano revela muito daquilo que é a essência do cinema do Aung San Suu Kyi. E é curioso que uns momentos antes eles estavam a conversar e a romancista disse qualquer coisa do género como aquilo que eu queria fazer era uma história simples, mas ou seja, criar uma história, digamos, ficcional, não é? Mas essa história iria abarcar sempre coisas da realidade, coisas que a realidade fizesse aparecer, que intrometesse. E o que é que acontece? Eles estão a falar sobre isso e de repente vêm parar aqui e a realidade entra na conversa deles adentro, ou seja, eles estão longe daquela mesa, mas ficam a olhar para a mesa e dizem: alguém está a comer ali, eu sabia que se pode comer ali. E depois uma delas diz: mas cheira tão bem. E a outra diz: este é um grande olfato. E ele diz: sim, e ela tem um olfato, é tipo um cão de caça. E depois começam a falar: eu agora já comi, eu estou com fome, e apetece-me um ramen, e a outra apetece não sei o quê. Sim. E dali vão para uma mesa de restaurante a seguir. Certo. Ou seja, esta nota do cotidiano, da realidade que estava ali a acontecer, não é? Esta pequena peripécia influenciou ali a dinâmica deles e o próprio filme. E isto é muito como funciona o cinema do Aung San Suu Kyi, ou seja, há uma realidade que corre e que se intromete na própria história e que constrói a história, essa intromissão do cotidiano, e tem muito a ver com a observação, ou seja, com o observar aquilo que está em redor. E não deixa de ser interessante que neste filme a romancista parece que está até a fazer apologia do cinema dele, do Aung San Suu Kyi. É quase com um alter ego dele, porque quando ela diz que quer fazer um filme com uma história simples e com a realidade, e depois até mais à frente numa conversa em que ela está estão estes três não, está ela e a atriz, e estão portanto um poeta e a dona da livraria, que é a amiga dela, e outra rapariga. Quando ela diz que a história não é o mais importante, porque a atriz pergunta: então como é que vai ser o nosso filme? Qual é que é a ideia? A história não é o mais importante.
terá sempre a ver com alguma coisa que se liga à realidade e depois vai-se desenrolando. E eu acho que este plano é muito representativo disso. E ainda dizer que depois, claro, junta-se a isto tudo, além da simplicidade, da observação e da intromissão da realidade do cotidiano, depois há esta estética prodigiosa que é, neste preto e branco, ele coloca o sol está a irromper por dentro do preto e branco, e a profundidade de campo que ele aqui maximiza, e tu consegues ver aqui as árvores estendidas, não é? É uma perspectiva, e com as não folhas é? caídas, sim. Uma grande perspectiva. E a dizer que acho que mistura aqui muito o acaso e a introspeção artística, se é que se pode dizer assim, porque de facto é uma coisa muito simples. É um filme curto, eu acho que é bastante honesto e bastante sincero. E não há aqui grandes truques, há apenas aqui uma aparição humana, não é? Porque é mesmo isto, é mesmo o acaso. Passa-se num dia, cronologicamente, certo. A temporalidade é apenas um dia. É que depois é assim, depois nós sabemos de facto estes detalhes e é delicioso porque, pronto, lá está. Como tu dizes, é todas estas perspectivas, a profundidade, que de facto é como se desse aqui uma profundidade à vida a acontecer de um acaso. Portanto, é mesmo algo que é honesto, que é a vida mesmo. Sim, e ele junta a isso a circularidade, ou seja, há sempre o cinema do Hong Sang-soo move-se e vive e existe muito naquilo que é a circularidade da vida, e neste filme ela volta a estar presente essa circularidade, ou seja, se tu reparares, o filme começa com a romancista a ir à livraria, certo, onde revê a amiga dela que fez o curso com ela há não sei quantos anos atrás. Sai da livraria, vai para a torre, que é um instituto qualquer que foi criado ali, portanto não se percebe muito bem o que é que funcionava lá dentro, mas que tinha uma vista panorâmica para o parque onde eles estão. E nessa torre ela encontra um realizador com a mulher, não é? Ficam os três à conversa, e depois, com os binóculos do realizador, ela olha cá para baixo e a câmera depois faz um zoom in e vem cá abaixo mostrar as pessoas no parque, e uma delas é a atriz que está a passar. À primeira pode não se notar, mas é ela que passa. E depois eles descem, vêm para o parque e encontram-na, portanto cá está a circularidade. E depois a atriz vai almoçar com ela, né? Depois de passarem aqui vão almoçar, estavam cheios de fome, o rapaz vai para a vida dele, mas elas vão almoçar as duas. E ela recebe um telefonema, e quem é que lhe está a ligar? Ou seja, a atriz recebe um telefonema, quem lhe está a ligar é a dona da livraria, que a outra ainda não se apercebeu, não sabiam que tinham essa amiga em comum. Certo. E vão para onde? Para a livraria, onde está a decorrer uma suposta apresentação de uma palestra que não tinha convidados. Juntaram-se todos a beber a Machiavelli, o famoso leite de arroz branco. E depois disso origina-se o filme, porque depois ou seja, acabam por fazer o filme, há uma elipse e depois surge o filme dentro do filme que eles fizeram. Mas repara, há toda esta circularidade. Portanto, ou seja, mas imagina, é tudo trivial, não é? É assim uma coisa muito casual. Eu gosto imenso desta simplicidade, se é que, ou seja, que não deixa de ser complexo, até porque há planos incríveis, e lá está, é surpreendente porque é muito casual, é muito do acaso, do imediato, ou seja, de tudo a acontecer, e acontece como às vezes a sensação que eu tenho é como se nós estivéssemos na perspectiva dele e tivéssemos de facto a olhar para as coisas e a vê-las com essa intensidade, ou seja, com essa simplicidade. Ver, imagina, neste plano, sermos nós também a olhar para a perspectiva e sermos conduzidos a isso.
ou seja, a olharmos para o fundo, para vermos os Olharmos para pormenores. aquilo que nos rodeia. Exatamente, ou seja, é que depois às tantas são coisas simples, mas que preenchem e que de facto fazem aqui um filme, a meu ver, incrível, por ser assim, sem truques. Ou seja, é um filme sem truques. Não há esses truques. Há sempre depois a mesa e a conversa e a bebida, há sempre, ou o maqueola ou os vinhos, há sempre, porque um bocado sim, é um bocado essa apologia porque, ao álcool, ao consumo de álcool, porque faz parte, lá está, e não há que mascará-lo, e a partir daí também surge, há uma altura em que o poeta que está na conversa na mesa diz: eu quando não estou a conseguir escrever, bebo mais um bocado e consigo escrever. Mas ia dizer ainda que neste filme, ao contrário da maioria dos filmes de Aung San Suu, não se dá a repetir, ou seja, há na mesma a circularidade, mas não se dá a repetição das cenas que são idênticas ou que têm só ligeiras nuances ou que são muito semelhantes. Porque eu acho que ele aqui. Não achas que é por ser um filme mais curto? Ou não, acho que tem a ver com o facto de ele estar muito preocupado com fazer a apologia daquilo que é o seu cinema e daquilo que ele acredita neste filme em concreto. Por isso é que eu a vejo como, um bocado como mensageira dele, como alter ego, a personagem. Porque se reparares, há um tom de crítica e de defesa no filme, um tom de crítica no sentido daquele realizador que aparece, um ator que entra em muitos filmes dele, que aparece ali, faz ali um terço do filme, mais ou menos, em que ela, a romancista, teve a oportunidade de entrar num filme dele há muitos anos e que ele depois não quis, ou porque os produtores não quiserem, ele foi fazer o filme de outra maneira porque era a ideia de conseguir fazer um filme com maiores ganhos comerciais, e ela acusa-o disso: tu deves estar rico porque seguiste um caminho, não fizeste este filme comigo, não sei o quê. E depois o próprio discurso que ela tem sobre aquilo que é a ideia de cinema dela, estando ela pela primeira vez a experienciar essa sensação. E se quiseres depois ainda a questão da livraria e do cinema final, da sala de cinema final, porque a livraria e a sala de cinema onde o filme é projetado para críticos, só apareceram lá dois, e para os próprios, a própria realizadora e o rapaz que ajudou na realização e na montagem, e a atriz, são espaços culturais pequenos, não massificados, praticamente sem público, porque repara que a livraria notou-se depois que aquilo tinha muitas dificuldades em ter pessoas nos eventos, ou seja, vivia dos amigos que iam lá de vez em quando, ou seja, não conseguia atrair muito público. E eu acho que há essa defesa, ou seja, há a condenação lá está, condenação, se calhar demasiado pesada, mas uma crítica àquilo que é das grandes produções, e depois a defesa da pequena livraria e da pequena sala de cinema. Exato. É mais daquilo que é o independente, se calhar. O independente e o pequeno, mas que tem ideias e que tem coragem. Porque aquele cinema, a forma que ele mostra o cinema no fim, a sala de cinema, não é? Mostra a sala, que tem as fitas ainda, por causa da Covid, ainda estão a separar os bancos, mas depois vão ao terraço e veem a vista, ou seja, ele está a puxar pelo edifício, pela instituição em si, e isso é uma coisa que eu acho que tem isso por trás, que é estas pequenas salas de cinema são importantes e têm que continuar a valer. Sim. E depois, claro, ele mete os personagens a falar de qualquer coisa e funciona sempre. Com Aung San Suu funciona sempre, ele estaciona uma câmara, mete as pessoas à mesa, então se for à mesa melhor ainda, com copos, não é preciso mais nada, a câmara não precisa de se mexer. E a coisa acontece, sim. É verdade, eu concordo. Lá está, por isso é que eu digo que acho que é honesto, porque é isto. E é belo, não deixa de ser belo na mesma, por isso. E também reparei nesse pequeno pormenor, nessa questão da representação destes pequenos editores ou livrarias, o que seja, Sim, mais independentes, em que obviamente têm sempre a sua capacidade e o seu espaço. Lá está. Acho que até é uma coisa que nós próprios defendemos, não é? Porque tem sempre o seu espaço, não
não consumindo só determinadas situações, mas irmos ali àquele pequenino que não deixa de ter a sua qualidade. E há um bocado, eu achei aí o puxar a qualidade, sim, aquilo que é diferenciado e a qualidade da independência às vezes também, porque tem uma liberdade diferente. A verdade é essa, daí de ser independente. Precisamente, sim. E a dizer ainda que, no fundo, nesta curta temporalidade de. Isto passa-se, se calhar, a meio da manhã até ao final da tarde, ou seja, não chegamos a ver de noite, de um dia, e um filme que tem 80 e poucos minutos, ou 90 minutos. É um filme curtinho. No fundo, e nesta história simples, em que é a vida a correr, nascem dois filmes. É o próprio filme e é o filme dentro do filme. Certo. Porque depois no final ainda vemos excertos do filme dentro do filme que supostamente na ficção da história fizeram no próprio parque, neste jardim. Por isso é que eu até já falei contigo que um dia se fizesse um filme seria sempre num jardim ou num parque. Nós não podemos dizer as nossas ideias. Não, seria sempre num jardim ou num parque. Sim, porque de facto a apanhar estas coisas que acontecem. Aquilo que nos rodeia às vezes é muito insólito e estamos muito absorvidos com outras coisas. E de facto, se pararmos para vermos os nossos surroundings, não é? Tudo que nos rodeia, vamos encontrar coisas especialíssimas que dariam excelentes filmes de cinema, eu acho. E aliás, continuam a ser feitos filmes de cinema nesse género. Sim. E o que o Aung San Suu Kyi traz que o coloca num pedestal distintivo é esta facilidade que ele tem em resistir a atrações que qualquer realizador podia ter. Ele que já fez não sei quantos filmes, porque uma coisa é fazer 1, 2 ou 3 assim, mantendo o seu ADN, a sua identidade, mas ao fazer 20 ou 30 filmes ele poderia muito bem ter a tentação de querer carregar mais nas emoções ou nas sensações ou na história, ou no enredo, como dizia o poeta no meio do filme. Mas uma história tem que ter um enredo, dizia ele na conversa, e a romancista: não, a história tem que contar qualquer coisa da realidade, pois a coisa vai fluir. Ou seja, ele que já fez dezenas de filmes nunca teve essa tentação, estás a ver, de sair deste cunho identitário dele, em que observa a realidade, o cotidiano e a vida desenrola-se e corre. Aí faço um paralelismo, pronto, não da mesma forma, mas do Ozu, que trata muito dos mesmos tópicos, não é? Anda ali muito à volta daquelas temáticas, e não deixam de ser filmes, cada um deles diferente de si. Sim, só que o Ozu tem algo mais marcante, eu acho, por isso é que ele também tem um reconhecimento diferente e se calhar o tempo encarregar-se-á, mas que é a questão das famílias, das relações familiares, em que o Aung San Suu Kyi não se debruça tanto nisso. Sim, é verdade. É se calhar um bocadinho um tema mais poderoso, mas o Aung San Suu Kyi debruça-se nas relações entre as pessoas e o Ozu é muito no núcleo familiar, não é? É mais, ou seja, é um ambiente muito mais fechado. Sim, a questão dos filhos em relação aos pais, mas repara, são sempre as mesmas, é sempre sobre a família, é sempre sobre qualquer coisa ligada à família. E aqui temos o contraponto de não é só isto, é tudo o resto, é tudo o que está à volta, mais do que uma vez, mais que duas vezes. E não deixa de ser e ter a sua autenticidade, mesmo nesse acaso, mesmo nessa honestidade, mesmo nessa trivialidade, tem um espaço, e é como tu dizes, o tempo se encarregará de fazer justiça. Sim, o tempo encarregar-se-á, sim, em relação a isso. Mas pronto, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa, mas acho que já disse tudo o que tinha a dizer. O nosso tempo também estamos a terminar também, não é? Está a chegar ao fim. Nós temos sempre muito para dizer, mas nunca conseguimos. Mas agradecer mais uma vez também para quem está a ver e ouvir-nos,
E obviamente dizermos que estamos em todas as redes sociais, temos todos os postais atualizados que podem ver, até os programas anteriores também, que estão disponíveis, obviamente. Tem o Facebook, o X, o Instagram, tem o X. Isto agora tem que sair bem. X, o X. YouTube também, e portanto, e também no site da rádio. E cá está, estaremos cá daqui a. Sim, voltamos no dia 19, dia 19 de junho, sempre às 22 horas. Melissa Coimbra e Stefano Pires. Sim. Tenha uma boa noite. Muito obrigada, boa noite.